Glória, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vamos começar a dizer glória a Deus. Aleluia. Há um louvor, pastor Gustavo, que diz assim, acho que você sabe, aquele: exaltado seja o nome, o Cordeiro Santo de Deus. Vamos? Bora. Não é lindo? Ele fala sobre a soberania de Deus. E eu queria te convidar a você ficar em pé e dizer isso, porque a gente está se unindo junto aos anjos. Há uma legião de anjos, acesso aos céus, para a gente declarar isso, né? Aleluia. Eu e botamos estreitos. Aleluia. Exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus e declaramos as suas maravilhas. Declaramos o Cordeiro Santo de Deus. E declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Só Ele é digno de louvor e adoração. E declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo a vitória em nossas vidas. Declare agora. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Aleluia. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Nós tomamos posse dessa adoração. A palavra de vitória já foi liberada. A palavra de vitória já foi liberada sobre nós. Sobre cada um aqui presente. Aleluia. Porque a palavra de vitória foi conquistada na cruz. Aleluia. Quando o Senhor disse está consumado, o Senhor foi ao inferno, arrancou as chaves da morte, de tudo aquilo que nos acusava, pagou na cruz toda a nossa dívida, Aleluia. mas o Senhor ressuscitou, Aleluia. nos garantindo sobre a tua palavra, ao vivermos aqui na terra, a palavra de vitória está sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, acima das circunstâncias, acima das lutas, acima dos diagnósticos, acima da incredulidade, do medo, das vozes que são muitas nesses últimos tempos. Mas a palavra de vitória está sobre nós. E sobre ela nós estamos andando. E vamos andar altaneiramente. Até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Aleluia. Obrigada. Quem tentará
contra o braço É forte tão do forte essa Senhor. adoração. Eu estou dizendo, quem vai intentar contra mim? Quem impedirá? Quem vai impedir o O agir de seu Deus? agir. Meu Deus! Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Aleluia. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Aleluia. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Eu conclamo você a celebrar com palmas, selando essa verdade. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, meus queridos. Que honra estar aqui na casa do Senhor. Aleluia. Aleluia. Esses dias a gente fica sendo movida por tantas notícias, né? É tanta notícia. Gente, até o Instagram que trazia coisa boazinha, receita, tudo, agora só tá o que não presta. Quando você abre até notícia de quem matou, de quem morreu, de quem fez, misericórdia, era tanta receita que tinha, agora não tem mais essas coisas não. Eu não sei o que foi que aconteceu. Não é verdade? Tinha receitinha boa, tinha artesanato, né? Tem. Só eu estou muito desatualizada. É quando você abre o Instagram, aí tem tanta coisa que você fala, meu Deus, verdadeiramente o Senhor está voltando. E eu gostaria de estudar com vocês hoje, compartilhar sobre esses momentos difíceis, esses dias difíceis, mas não é sobre isso. É sobre o espírito da obediência. O espírito da obediência é a essência da perseverança. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, realmente eu gosto de catucar. Eu gosto. Então me suporte um pouquinho as horas, um pouquinho os minutos, tá? Você pode dizer para que está do seu lado, mas balance assim, de verdade. Diga, o espírito da obediência é a essência da perseverança. Não é verdade? É a essência da perseverança. As circunstâncias que vivemos não determinam como Deus reage à fé. As circunstâncias que vivemos não determinam como Deus reage à fé. Pode vir o que vier. Deus reage não em cima da circunstância, mas da fé que está o seu coração e o meu coração. E aí eu queria, antes da gente ler o texto bíblico, fazer algumas perguntas, para que você comece a discernir. Porque a gente acorda, levanta, né? Já com tantas notícias, com tantos afazeres, mas algumas perguntas a gente precisa fazer para a gente mesmo e pensar. A primeira, qual é o momento profético que você está vivendo? Afinal de contas, você não está aqui só para comer, beber, se vestir, né? Dizer como vai as coisas. Qual é o momento profético? É você que está vivendo. Segunda pergunta. Estou parecendo professora, né? Já pensou? Qual é o momento, segunda, qual é o momento profético que a sua igreja e a sua cidade está vivendo? Qual é o momento profético que a Família 61, Portal, você que está nos ouvindo, está vivendo e a sua cidade? Qual é o momento profético? Ninguém está perdido na mão do diabo. Deus está no controle de tudo, Ele é soberano. Não cai uma folha, um fio do cabelo. Eu fico imaginando, já pode ser parado para pensar, como Deus conhece a quantidade de cabelo que a gente tem. E quando a gente quer pintar para disfarçar os brancos, Ele sabe também. Ele sabe também quantos foram pintados. Não é verdade? Terceira pergunta. O que Deus está fazendo neste tempo na sua vida? O que Deus está fazendo nesse tempo na sua vida? E a quinta pergunta, e qual é a palavra de Deus para você neste momento?
é a palavra de Deus? Eu olhando agora para a Bíblia, me lembrei. A empresa dela, que ela trabalha, não sei como, também não sei até hoje como, entrou em contato com o projeto para fornecer umas lembrancinhas de Neck Cake para um evento. Ok, vamos embora. Entregamos. A pessoa veio buscar, era aqui no Marco Zero, um evento. Eu não sabia nem de onde vinha, nem para onde foi. Também não fiquei preocupada, assim, como foi que chegou? Fiquei tranquila. Mas, num pagamento, tinha que ir na empresa. Eu falei, tá bom, então a gente foi na empresa. E aí, quando a gente foi na empresa, era onde Fabiola trabalhava. E eu disse, Fabiola, você está aí? Ela, o que você está fazendo aqui, pastora? Eu disse, pois é, os mistérios é comigo mesmo. Vamos embora. Eu disse, eu estou aqui, que bom, fomos. E aí, quando a gente chegou lá, se eu não a encontrasse, eu ia ficar perdida. Chegamos até a recepção local que tinha a moça lá me esperando, enfim, ficamos lá. E aí, vocês gostaram? Foi ótimo, tudo bem, beleza, glória a Deus, mais uma tenda sendo expandida para o projeto. Não me preocupo na quantidade. Eu quero conexões para que o reino de Deus seja manifestado. Isso eu me preocupo. E nesse momento, a Fabiola foi-se embora e eu fiquei lá com a moça, sem nem o nome dela. E de repente, Deus falou comigo. Fale com ela, ore por ela. Eu disse, mas eu nem conheço, eu estou aqui só de passagem, é rapidinho. E o Senhor disse, ore por ela. Aí eu disse, você se importa de eu orar por você? Ela, não. Eu orei, abençoei. E na hora, Deus falou comigo, ore mais. Porque ela está debaixo de um espírito de intimidação. Pois eu ia dizer um negócio desse à mulher, eu ia pensar que eu estava enfeitiçada. Eu ia dizer que a mulher estava debaixo de um espírito de intimidação. Não pode, né? Eu não estava de branco, para ninguém pensar que eu era espírita. Eu estava bem colorida, bem colorida. E aí, eu olhei assim para ela, peguei na mão dela e falei, você crê que antes de você ser concebida, Deus já tinha uma escolha na sua vida? Ela, paralisada. E você crê que antes que terminasse a formação do ventre, o Senhor te separou? E você está aqui porque Deus está vivendo um propósito com você? Você não está aqui porque você tem uma capacitação e uma habilitação. Você está aqui porque Deus te colocou. Ainda que a pessoa não entenda. Mas nada se forma se não for a direção de Deus. E ela olhou assim para mim, bem, enfim, orei, aí resolveu tudo, fui-me embora. Depois ela mandou uma mensagem para a Fabiola, que disse o que foi aquilo. Eu disse, ai meu Deus, falei alguma besteira. Misericórdia. E ela foi impactada, não com a presença da pastora Fátima, ela foi impactada com a presença de Jesus. Então, se a palavra de vitória está liberada para nós, diga para você, está liberada para mim. Sobre mim. E de tudo que eu tenho, que é dele, né? A palavra de vitória está liberada para mim. Por quê? Porque as circunstâncias que a gente vive não determina como Deus reage à nossa fé. Você pode estar passando o que for, mas Deus não reage em cima do que você está na circunstância. Ele reage na fé, porque a fé vence o mundo. E eu queria ler com você o texto, Marcos, capítulo 7, de 24 a 30. Esse texto bíblico, ele nos mostra como a gente tem que ver as coisas com a fé. Ah, pastora, isso é difícil. Não é difícil, não. Ele nos leva, eu não digo a palavra difícil, digo que é desafiador. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a fé eu não estou vendo, mas eu creio. Veja, nós nos movemos pela fé, andando pela fé. E quem é que entende isso? Somente quem é do reino. Então, a fé, ela não nos move, ela nos fundamenta naquilo que Deus já falou. Deus falou com você esses dias? Deus tem falado com você? Então, confia nele. Confiar em Deus é, em primeiro lugar, 2 pontos, bote aí, um assunto que tem a ver com o coração. Confiar em Deus é um assunto que tem a ver com o coração. Por quê? Porque é relacionamento.
Toda criança que entra no carro, está aqui os pais que têm muitos filhos, a gente está nos netos. Quando a gente coloca atrás, ele fica perguntando se você está na velocidade certa, ultrapassou. Já perceberam que tem pais que para os meninos dormir, bota tudo atrás do carro e dá uma volta no quarteirão e quando vê, desmaiam? Já aconteceu isso? Eu já fiz. Se os mais novos que estão aqui não fizeram, isso é um achado. É uma estratégia boa. Às vezes nem dá tempo de sair da garagem. Colocou, quando vê, pronto, está tudo dormindo. Esse menino aqui tem um calmante. Sabe por quê? Quem confia, descansa. E você só dorme na frente de uma pessoa quando você confia. Quando a gente está viajando de ônibus, né? E hoje é de avião, você tem que confiar mesmo, minha filha, porque não tem por onde sair. Não é verdade? Mas de ônibus, na minha época de missionária, quando eu andava pelo sertão da Paraíba, e eu dava assim, eu ficava assim olhando para o motorista para ver se ele estava dormindo. Aí eu via, tem alguns que dormiam tanto, descansavam tanto, que roncavam. Era uma sinfonia dentro do ônibus. Eu disse, meu Deus do céu, como é que esse povo consegue dormir de uma cidade para outra? Mas confiar em Deus, em primeiro lugar, é uma questão de relacionamento. É coisa do coração, de confiar, de descansar nele. Quando a gente confia e descansa nele, é um processo isso, confiar e descansar. Tem gente que confia e não descansa, não entendo. Confiar e descansar é um processo? Isso depois torna-se uma confissão, que vem seguido a te levar a uma ação. Vamos lá? Eu confio, é um relacionamento meu com Deus, de descansar quem é meu Deus. O diabo diz assim, a gente essa semana foi visitar um querido, e quando eu estava subindo as escadas, eu fazia, sangue de Jesus tem poder. A circunstância diz que não tem mais jeito. E eu subi nessa escada e eu olhava para Romero, e Romero é bem calmo, né? De verdade, eu estava com vontade de correr daquele lugar. Eu não queria. Porque a circunstância faz com que você tenha covardia. Faz com que você fique trêmulo diante da bala. Sua carne sente. E eu disse, meu Deus. E eu lembro que quando a gente foi entrando. E aí, chegamos assim no quarto. Aí eu olhei assim, estava tudo escuro. Gente, pode plantar Romero. Eu disse, vamos embora. Ele disse, o que é isso? Eu disse, aconteceu alguma coisa. A circunstância começou a me dizer, consumou tudo. Aí ele me pegou assim e disse, calma. Aí eu fiquei assim, ó, parada. Aí ele olhou, tudo escuro, a gente não viu nada. Aí de repente, sai a guerreira de lá de dentro. Aí quando ela guerreou, gente, eu abracei aquela mulher com tanta certeza de que ainda que a circunstância ela se mova para nos convencer, Deus não reage à circunstância, Ele reage tanto que a gente crê. É a fé. Mas eu abracei e eu saí dali determinada a me aprofundar em Deus, que o espírito de obediência, ele traz a essência da perseverança. Eu falei, nós vamos perseverar, bater, até que ele venha e faça o que ele quer. Diga para a pessoa que está ao seu lado, ó, você não pode desistir assim não. Diga mais forte. Olhe no olho, tem pessoa, olha, você não vai desistir não, viu? Deus sempre tem uma estratégia. Tem ou não tem? Deus sempre tem uma estratégia. E Jesus sempre tem uma resposta para toda situação que a gente vive. Deus sempre tem uma estratégia e Jesus sempre tem uma resposta para aquilo que estamos, na situação que estamos vivendo. Confiar em Deus é o combustível da perseverança. Eu confio, eu descanso, eu vou perseverar. A nossa perseverança nos qualifica para sermos promovidos. Aí eu quero ler o texto. A nossa perseverança é uma constância. Eu não trouxe aqui a raiz da palavra, mas quase todo o Novo Testamento foi escrito no grego. E a palavra perseverança lá tem uma tradução. E nessa tradução ela faz que é alegria, quer crer, quer confiar, quer andar, perseverança.
A perseverança não está relacionada ao que eu quero que ele resolva. Está relacionada, fundamentada naquilo que eu creio que ele já prometeu. Naquilo que ele já prometeu. Então, do jeito que ele prometeu, ele vai fazer. Então, a perseverança, ela vai nos qualificar para a gente ser promovido. Ter mais maturidade, confiar, estar numa guerra e saber que somos mais do que vencedores. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Você tem o braço forte do Senhor do seu lado? Só do seu lado não, você tem na direita e na esquerda, na frente e atrás. Você está completamente envolvido. E o texto diz o seguinte, Marcos, capítulo 7, versículo 24, 30. Quando eu estava lendo esse texto, foi após essa visita, eu disse, meu Deus, se fosse nessa época, Jesus estava sendo esculachado no Instagram e tudo que aconteceu. Mas vamos lá. Após ele estar se reunindo com os discípulos, uma coisa que ele chocou a todos, ele disse, o que sai do homem se contamina o homem, porque o interior do coração dos homens procede maus pensamentos. Então, o que contamina não é o que entra, e sim o que sai. Quando ele disse isso, diz aqui no versículo 24, e ele levantando-se dali, daquele momento, foi para as fronteiras de Tiro e Sidom. E entrando em uma casa, não queria que nenhum homem soubesse isto, mas ele não pôde se esconder. Então, não queria que ele estava cansado, não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Mas teve jeito não. Aonde tem a presença, se manifesta em todo lugar. Por isso, meu querido e minha querida, fica tranquilo. Quando você anda por aí, sai daqui, vai para sua casa, vai para o seu trabalho amanhã, ou talvez hoje, a manifestação, o Espírito do Senhor está sobre você. E não tem como, ele vai se manifestar. Pois uma certa mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo sobre ele, veio e lançou-se aos seus pés. Grife aí, lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, de nacionalidade sírio-fenícia, e ela pedia-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Foi pedir ajuda, socorro, milagre. Mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cães. Gente, na hora, se não fosse Jesus, se eu estivesse lá, eu disse, endoidou. Eu diria, meu Deus, que resposta é essa? Que eu nem vou dizer que eu tenho até medo. Mas eu fiquei assim pensando, eu li isso várias vezes. Eu falei, meu Deus, vem cá. Jesus, vem cá. Por que o senhor fez isso? Eu imagino que os discípulos devem ter ficado. Porque quando acontece uma coisa, fica todo mundo mudo, ninguém fala nada, nem se mexe. Para ninguém ver a reação um do outro. É ou não é? Não acontece isso na sua casa, não? Quando eu repreendi os meus meninos quando eu era pequeno, né? Repreendi o mais novo, os dois mais velhos ficavam assim, ó, duro. Sabia até que estava acontecendo, mas nem se movia para não repreender também. Dessa forma. E aí, vamos lá no texto, versículo 27. Ela disse, por favor, tira o demônio, né? Senhor, tira o demônio da minha filha. Mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Chamou ela de cadela. É ou não é? Você não quer dizer não, mas se vocês lerem direitinho, olha, se eu estou pedindo socorro, cure minha filha. E a resposta é, não vou deixar de dar pães aos filhos. E lançá-los, não foi nem dar, porque dá, né? Hoje em dia tem até hospital, tem até plano de saúde. Plano de saúde. O negócio tá bom que só. Psicólogo, agora pronto, endoidou tudo. Não, assim, plano de... E vai... Não me Sandra, por favor. Eu estou tão nervosa aqui, você ainda diz que cachorro quer precisar de psicólogo. Olha, calma, viu, meu filho? Nada contra você, viu, meu filho? Nada. Olha, tem um menino ali que é a destra, que é a queda. Bora lá. Você aqui é tão poderoso. No meio de uma circunstância tão difícil que essa mulher estava vivendo. Ela não veio pedir nada.
para seu contexto social. Ela veio pedir para a filha, que estava sendo atormentada há muito tempo. E ela não era uma mulher ignorante, era uma mulher culta. Ela não era nenhuma mulher da beira do caminho. Ela era grega. Olha, presta muita atenção quando a Bíblia deixa algumas coisas registradas. Se a Bíblia está registrada, isso está no Novo Testamento, numa das convivências de Jesus, ensinamento com os discípulos e com a multidão, é porque Ele quer falar conosco. Ninguém estava entendendo nada. Quantas vezes você está vivendo uma circunstância que você não está entendendo nada do que está acontecendo? Você tem uma visão distorcida do que está acontecendo. Porque se você tivesse a visão real, você confiava, a gente confia, descansa, diz, Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E ainda que seja uma coisa que não é que eu estava esperando, tem a plenitude da paz, que excede todo o entendimento. E aí a mulher, Jesus disse, lançá-los aos cães. E ela respondeu, Senhor, ela respondeu dizendo, sim, Senhor, é verdade. É tão bom quando a gente dá um susto do diabo. Na hora ela podia ter dito assim, rapaz, eu bati na porta errada, eu vou embora, né? Nessa situação ela ficou assim, eu vou me embora. Mas houve uma humilhação. Ela concordou com ele. Ela afirmou o que ele estava dizendo. Ela disse, sim, Senhor. Mas os cães comem das migalhas das crianças debaixo da mesa. Nesse momento, eu tenho certeza, quando eu estava lendo, que o inferno não estremeceu não, despedaçou. Porque Jesus foi muito mais profundo. E aí ele disse para ela, olha o que ele disse. Por esta palavra, aí você não endoida mais ainda. Toda a sua teologia sistemática, todo o seu domínio de entendimento, de conhecer a Deus, cai por terra. Porque ele vai e diz assim, sobre esta palavra, por essa palavra. Que palavra? Peraí, que palavra? Bora, meu povo. Que até os cachorrinhos se alimentam de quê? Uau! Por esta palavra, vai pelo teu caminho. O demônio já saiu da tua filha. Em outras palavras, por esta palavra, porque te humilhasse, porque eu estou confrontando algo muito mais sério do que. E eu não vou nem entrar nisso, eu quero falar sobre a perseverança. Eu estou confrontando o que está dentro de você, porque não confiar é orgulho. Não confiar é uma estrutura de orgulho. E ele chegou para ela e disse assim: veja que em nenhum texto que você encontra nos evangelhos tem uma situação que ele disse, por essa situação, a tua fé te salvou. Se creres, verás a glória de Deus. Que palavra! Chega a dar um consolo no ego. Não. Essa foi uma palavra de cura em cima de um confronto. E ela não resistiu. E ela disse, sim, Senhor, é verdade. Que os cães se alimentam do que... E ela disse mais, das migalhas. E ele disse, por esta palavra, vai pelo teu caminho. E o demônio já saiu da tua filha. E quando ela chegou em sua casa, viu que o demônio havia saído e sua filha estava deitada nessa cama. Eita, meu Deus. Sabe o que aconteceu nesse momento? Jesus, nesse momento, ele foi mais profundo. Ele foi em cima do orgulho dela e da superioridade. Por quê? Era grega. Por que aconteceu? Por que Jesus não falou isso antes do texto dizer que ela foi uma certa mulher, né? Ela era grega e fenícia, na nacionalidade sírio-fenícia. Ele podia ter deixado isso no final, mas ele deixou antes, porque a prepotência, o domínio do conhecimento da Grécia, não vamos entrar por isso, que todo mundo conhece, estava dentro do coração dela. E ela nem percebia. E ele estava ali. Mas ele começou a desencadear um quadro
que ela estava vivendo. Qual era o quadro? A miséria de ter uma filha endemoniada e, apesar de toda a sua estrutura, da Grécia, de entendimento, ela não tinha o domínio, o controle e a resposta para libertar a sua filha. Ela não tinha. Ela estava diante de uma miséria que estava acontecendo, um cativeiro que ela estava lá. E vamos conversar um pouquinho? Pessoal, quando a gente ora no desespero, ela estava desesperada? Sim ou não? Estava desesperada. Desesperada. Vocês já passaram por isso? Quando a gente está muito desesperado, que a gente clama a Deus e Deus fica calado? Dá uma angústia, não dá? Dá uma angústia, é um vazio, é uma sensação de orfandade. Por quê? Porque não confiamos. O desespero, o silêncio de Deus faz Deus ficar calado. Porque a nossa alma, ela está acomodada e acostumada a se mover em cima de circunstância. Fé não se move em cima de circunstância não, viu? O fundamento não é circunstancial. Já está dizendo, é fundamento. Naquilo que ele falou. E aí, o silêncio dele dá uma sensação de vazio dentro da gente. Parece que Deus esqueceu da gente. E a gente às vezes diz isso, né? Aí uma amiga minha, contando uma luta dela, ela estava num desespero mais ou menos desse. Deus falou para ela, está me confundindo? Quando eu escutei isso da minha amiga, eu desliguei o telefone e fui me ajoelhar. Disse, meu Deus, como às vezes a gente confunde você com as circunstâncias. Aquela mulher, ela foi confrontada pelo orgulho. Esse final de semana a gente teve veredas. Foi ontem, foi uma bênção. E Gary Hill falou uma coisa e eu coloquei aqui. Que orgulho é o depósito de feridas, né? E aí eu coloquei algo assim que ele falou lá e eu anotei. Porque quando eu escrevo, aquilo vai ter que automatizar aqui dentro. Porque quando apenas eu leio, fica só aqui na mente, mas tem que descer no coração, porque a mente mente. A pastora Cris disse isso recentemente numa live dela. Então, a mente mente. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque se a gente se deixa levar pelo orgulho e pelas feridas, o orgulho é intenso, mas as feridas são profundas. O orgulho é intenso. E ele disse uma coisa, que o mecanismo do orgulho é o controle da ferida. E aí? Essa mulher, ela estava sendo confrontada pelo orgulho. E ontem, escutando o Veredas, ele disse isso lá no vídeo dele, que o controle, o mecanismo do orgulho é o controle das feridas. E sabe qual é a configuração disso? É a confiança em si mesmo. Ontem eu saí moída mais do que bagaço de cana. Sabe o caldo de cana que o rapaz passa? Aí diz, tem mais um pouquinho. Aí dobra assim e passa. Eu vou ler de novo. Essa não é a fala minha. Eu complementei. Muitas pessoas perdem a batalha e se deixam levar pelo orgulho e pelas feridas. Deus está com a vitória, mas por causa do nosso orgulho, do controle da ferida e da confiança em si mesmo, isso é um mecanismo. Eu perco a batalha. É porque Deus deixou de me dar a vitória? Não. É porque eu deixei de confiar plenamente e descansar nele. Isso é falta de relacionamento. Quem ama, confia. As crianças, quando entram no carro, que eu disse isso, e dormem, por que dorme? Descansa, né? Antigamente não tinha celular, né? A gente tinha que botar isso mesmo, né? Andar. Dorme, porque confia. Confia. Então, o mecanismo do orgulho é o controle da ferida. E a configuração disso é a confiança em si mesmo. No versículo 25 a 28, deixa eu ler novamente com vocês. Eu já estou terminando. Então ele disse, chegou para ela, disse, essa mulher, pois uma certa mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo sobre ele, veio e lançou-se aos seus pés. Meu Deus. Ela não tinha relacionamento. Ela era da Sírio Fenícia, da Grécia. Ela ouvindo falar, eu ouvi falar, eu vou lá. Esse homem tem a resposta.
Não é possível. Semana passada a gente estava vivendo a Páscoa e eu lendo os textos, Herodes diz assim, fala alguma coisa, eu quero aprender com você, você fez muito milagre. Diz a Bíblia que Jesus ficou em silêncio, calado. E os dois que não eram nem amigos, eram inimigos, ficaram amigos. Pilatos e Herodes. E ali Deus falou comigo, sabe o que é que Jesus estava vencendo ali? Vencendo as injustiças. Porque nós precisamos ter Jesus dentro da gente, bem dentro, e tratando com o nosso caráter, porque quando se fala de injustiça, a nossa justiça própria aparece. Ou bichinha para ter roupa rapidinho. E a roupa da época, viu? Vale salientar. Que a justiça própria tem roupa da época. E aí Jesus ficou calado, porque ali ele venceu as injustiças. E essa mulher que estava nesse exato momento, ela nos traz uma coisa linda. Ela mostra que a fé estava brotando no solo da humilhação. É verdade. Podia dizer, meu Deus, que homem grosso. E é esse que se chama Jesus de Nazaré, filho de Davi. E ela ficou assim, humilhada, exposta. Foi ou não foi? Gente, a Bíblia é tão séria que nem diz como é que os discípulos ficaram. Eu queria muito ver como é que os discípulos. Eu acho que os discípulos assim, meu Deus, ele é amor. Como é que ele está fazendo uma coisa dessa? Como é que ela veio pedir ajuda. Mas ele estava dando uma ajuda muito grande para ela. Porque o espírito da obediência é a essência da perseverança. Ela perseverou. Ela se humilhou. Sabe o que é humilhação? Ela se humilhou. Ela testou e fez, olha, o Senhor tem toda a razão. Verdadeiramente, está tudo certo. Mas deixa eu dizer, completar mais uma coisinha mais. As migalhas também se alimentam os cães. Eu sou uma delas. Pode me chamar de cadela, cachorro, pé de grilo, de o que for. Eu só sei de uma coisa, está caindo migalha e eu vou receber, porque não está vinculada ao tanto que eu recebo, mas o tanto que eu creio. E se essa migalha vai curar minha filha, estou dentro. O amém foi fraco. Porque quando ela disse isso, ela disse, eu vou perseverar. Tem uma música de Jessé Peão, né, sei lá, que diz assim, eu vou perseverar até permanecer, até te conhecer. Vamos, Luciana. A gente tem que saber, Sandra. A gente é do 62, a gente tem que saber. A gente tem que saber, Sandra. E aqui, ele diz aqui assim para ela, nesse versículo 26, falou que ela era uma mulher grega, de nacionalidade sírio-fenícia, e ela pedia-lhe de que expulsasse de sua filha o demônio. E Jesus diz a ela, deixa primeiro saciar os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos, minha gente. Ele ainda disse assim, você não faz parte dessa herança. Eu tenho um pão para filho. Diga, meu amor. Você passou tudinho por isso ontem? Aí Deus vai hoje lhe dar a resposta de tudo que você passou. E aí, ele diz, pão dos filhos. E lançam aos cães. E ela respondeu, sim, Senhor, mas os cães comem das migalhas das crianças debaixo da mesa. Ela passou a mudar os seus valores ali, porque ela podia ter dito, mas eu vim pedir um socorro e um milagre. Mas ela mudou a mentalidade dela. Ela simplesmente enfrentou o medo, o comodismo. Ela não se submeteu, achei isso poderoso. Ela não se submeteu à intimidação social e espiritual. A intimidação era violenta. Toda intimidação faz a gente recuar, sim ou não? Toda intimidação, aqui tinha duas, social, porque ela era de outro nível, era uma mulher inteligente, de outra nacionalidade, e espiritual. Isso foi Jesus, viu? Ele fez isso comigo hoje, ontem, essa semana, quando eu fui no hospital. Então, ela se submeteu.
ao que Deus queria fazer. Sabe por quê? Quando está aqui? Porque perseverar leva você a ser ousado. A perseverança lhe reveste de ousadia, porque o amor lança fora todo medo. Diga ao irmão e à irmã que está do seu lado e às crianças, porque criança é ousada, né? Criança é ousada. Ó, o amor lança fora todo medo. Não, fale mesmo, fale com convicção. O amor lança fora todo medo. Para a gente perseverar, a gente precisa ser ousado. Sabe por quê? Porque quando você é ousado, você vai vencer os arguilhões impostos pelo medo. Você vai vencer. Poxa, não vou fazer isso não. Tem outro nomezinho que, na minha época, não é na época de vocês não, era uma propaganda, parece, mas não é, Denorex. Tu não é dessa época, Luciana? É não, Luciana. Luciana é dessa época, me ajude. Conjecturar? Vamos. Conjecturar. Eu tenho vários problemas em pronúncia. Essa palavra e a outra que tem um esporte que eu não vou dizer, porque senão o bico cresce mais. Diga qual é a palavra? Isto é um engano de Satanás. É mostrar a você uma coisa que tem toda meia verdade, mas não é a verdade. Tudo aquilo que não liberta não é verdade. É engano. Tudo que não liberta a maneira de pensar, a maneira de reagir, de agir, é um engano. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Então, a perseverança, a gente precisa ser ousado para a gente vencer os arguilhões que impostos pelo medo. É ou não é? Hoje a gente recebeu um vídeo de uma criança fora da curva, chamada Samuel, filho de Gabriel e de Marina, com aos 3 anos de idade, andando de bicicleta sem rodinha. Eu disse, meu Deus, eu estou vendo isso. 3 anos de idade, sem rodinha. Ah, minha filha, eu caí tanto. Atolei aqui, lasquei aqui, olha, pense. E demorou, viu, em 3 anos. E o medo espiritual, o medo normal a gente já sabe, né, que é uma defesa, mas o medo espiritual é fé no inimigo. Quando você fica no controle da circunstância, do orgulho, segurando tudo, você está confiando em si e está com medo. Acha que Deus não vai fazer, Deus vai fazer, porque Ele é soberano. Quando eu tenho um medo espiritual, a minha fé não está nele, é uma fé no inimigo. Por isso que ele disse, está me confundindo? Está me confundindo? O medo espiritual, ele não é neutro, é uma fé negativa. Diga para o irmão, para a irmã, presta atenção, sua fé pode estar no inimigo. Porque a fé no inimigo, o medo, essa fé no inimigo, ele nos amolda às circunstâncias contrárias visíveis. Ei! Você é moldado e amoldado e acomodado nas circunstâncias que você está vendo. Por isso que sua fé é no inimigo. É o medo. Por quê? Porque é o que você está vendo e não o que você crê. A fé, ela não é visível. Ela é invisível. Sabe por quê? Para você não atrapalhar o invisível agir no milagre. Eu acho que vocês não entenderam, não. Aqui entendeu, que a irmã deu a glória. Aqui ficou pelo meio do caminho. A fé, ela não é visível. Ela é invisível. Por isso, hoje, como essa mulher fenícia, gente, ela se humilhou e disse, não, peraí, está certíssimo. Eu não tenho direito. Mas se cai na mesa, foi Jesus que disse, por esta palavra, quem disse que ia comer das migalhas não foi Jesus. Ele disse, lança aos cães. Olha que diferença. Lançar e comer debaixo. Quando ele disse, lança aos cães, ela disse, é verdade. O senhor tem toda a razão. Eu não vou discutir com o senhor. Eu só sei de uma coisa. Lançando ou caindo, eu estou debaixo e eu vou viver o meu milagre. Eu vou viver o meu milagre. Sabe por quê?
Que visita abençoada foi essa semana na minha vida. Virou uma chave dentro de mim. O impossível acontece quando o mínimo possível é colocado na mão de Deus. O impossível acontece quando o mínimo é colocado nas mãos de Deus. Os anjos que chegaram, e tem uma palavra dessa em Gênesis, quando o anjo falou com Abraão e com Maria. E foi eles que disse, não foi nenhum homem. Ver as coisas com fé, em fé. Perseverar exige quebrantamento. Diga para a irmã da seu lado. Você ficou quebrantada ontem? Ficou no pó? Ficou no pó? Mas está aqui hoje para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. Não existe impossível se não tiver quebrantamento. É ou não é? Deus tem que quebrar, gente. Mas não é quebrar. Meu Deus, eu estou passando por uma prova. É reconhecer. Sem ti, nada posso fazer. Então, a perseverança é para... exige quebrantamento. Aí vamos... Pode ter um louvor. Porque a perseverança é para pessoas crucificadas. Perseverança é para pessoas crucificadas. Jesus não desistiu. Ele se quebrantou, foi até o final, por mim e por você. E só pessoas crucificadas, ela permanece na perseverança. Sabe por quê? Não há lugar para desistência quando você está na perseverança. Não há lugar, não há lugar, não há lugar. Não haveria nenhum lugar para desistência, não houve na vida de Jesus. Ele foi perseverante. E ele tinha tudo para desistir de mim e de você. Tudo. Mas sabe por que ele não desistiu? Porque a obediência dele, o espírito de obediência era como homem, não era como Deus. Alguns teólogos gostam de fazer uma confusão na cabeça do povo. É Deus é homem, o homem fica quieto, foi como homem. Ele venceu comigo e você. A obediência dele levou simplesmente a ele ter a essência da perseverança. Você sabe o que é isso? Por que você está desistindo? Porque os seus deleites não estão sendo respondidos. Suas orações. Fica firme. Porque na humildade, na humilhação, na entrega, no confronto do orgulho, aquela mulher saiu do mecanismo do orgulho de confiar em si mesmo. Ou vocês acham que ela não tinha condições de ter os melhores médicos, terapêutico, psiquiatra? Que não seja de cachorro também. Né? Para poder dar um remédio e ela ser... Não, ela teve uma crise epilética. Gente, ela reconheceu que não era uma crise epilética, ela sabia que a filha estava no cativeiro. E aquilo a atormentava. Aquilo que nos atormenta. Temos resposta de todas as soluções, vamos atrás da força do nosso braço. Mas o que Deus quer é nos confrontar. Ei, em quem você está confiando? No controle da situação? Por que você não confia em mim? Aí ele vai dar aquela palavra dura e assertiva. E a alma dela diz, é verdade. Mas até das migalhas. E aí ele dá essa palavra de fé. Por essa palavra. Por essa palavra. Por essa palavra. Eu me rendo a ti, Senhor. Eu me rendo. Tudo que eu estou no controle na minha vida, eu me rendo a ti. Senhor, é verdade, eu estou com a filha endemoniada. E não é de um dia. Não houve uma conferência evangélica que ela se manifestou. É uma filha que tinha muitos anos, muito tempo, com um rótulo de endemoniamento. Mas eu me rendo a ti. Eu me rendo a ti. E se eu não tiver um pão e uma cura, pelo menos a migalhas eu vou comer. E eu vou ver o milagre acontecer. Aleluia. Eu queria te convidar a você ficar em pé. Esse, para mim, não foi uma palavra, deixa eu dizer, boa. Porque quando eu vi aquele quarto escuro, a minha alma disse, acabou. Eu fiquei desesperada.
Eu dei uma para trás, que Romero me pegou assim, eu me tremendo todo. Associei algumas coisas na minha vida. Como a gente é, tá, né? É reativo, né? Minha amiga fala tão bonito, reativo. Eu digo logo que é fraco, né? Sabe por que eu tive essa reação? Porque às vezes você diz, Deus vai fazer. Mas a sua reação é assim, por que você não fez? Né? Por que você não fez? Em poucos segundos ali, eu saí ruminando. Eu disse, fale comigo. Essa reação tem que ter uma resposta. Fale comigo. Amém. E ele foi falando. A gente diz com a boca. Deus está no controle de tudo. Mas Deus não quer que você diga com a boca. É verdade que quando você confessa, né, há uma ligação no reino espiritual. Mas muito mais do que confessar, reaja. Que Ele está no controle de tudo. Reaja. Aquela mulher, ela nem sabia se a filha estava. Olha a palavra de Jesus. Ele disse, vai pelo teu caminho. Volta. E ele disse, e o demônio já saiu da tua filha. Eu acho que eu daria assim, mas não teve nenhuma manifestação, eu nem me arrepiei. Meus cabelos não foram para cima. Não teve nenhuma assim, como a filha de Jairo, né? Nada, não teve. O milagre foi em cima do quebrantamento. O milagre foi em cima da entrega. Deixar tudo, o orgulho, sair, deixar o controle das circunstâncias e saber que Ele é poderoso, ainda que você acha que é migalha. Mas Ele é poderoso para fazer. Aleluia. E ela não afrontou Jesus, ela concordou e disse, mais um pouquinho, não põe reticência. Eu quero dizer ao Senhor que eu como das migalhas. Pode ir em frente. E Ele cumpriu. Queria que você baixasse sua cabeça. É com você e Deus agora. Os céus vão ser abertos, continuando, estão dando continuidade aberto, porque tem anjos aqui, sabia? Apesar de você ver toda essa estrutura de teto, isso é só físico, mas espiritualmente os anjos estão subindo e descendo, e estão ministrando aos nossos corações. Eu não sei a sua situação, se estava como esta senhora. E eu agradeço muito a Jesus, porque Ele deixou isso registrado para falar conosco e dizer que a gente, quando obedece, a essência é a perseverança. Persevere. Ela tinha tudo para desistir. Mas Jesus não desistiu. Não desistiu. Não desistiu. Ele não desistiu. Ele não desistiu. Qual é o momento profético que Deus está falando com você? Ele não desistiu. Ele não desistiu. Pastor Gustavo.